Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de análise dos episódios de Jujutsu Kaisen. Hoje vamos falar sobre o episódio 10, que se chama Transfiguração Inerte. Um episódio muito bom, trazendo coisas novas, informações novas sobre os personagens que a gente acabou de conhecer nos episódios anteriores, né? Mas antes de a gente começar a falar sobre o episódio, aquele recado de sempre, deixe seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilhe esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho. Compartilhe no Facebook, no Instagram, no Twitter, marca a gente que nós repostamos e também nos seus grupos de WhatsApp ali com amigos que gostam de Jujutsu Kaisen também pra gente poder falar cada vez mais. E também dá uma olhadinha no primeiro link na descrição, que é a nossa página do Apoia-se, caso você queira me ajudar a trazer mais conteúdo e mais qualidade pro canal, né? Nós já expandimos um pouquinho mais o nosso conteúdo, né? Além de Jujutsu aos sábados, estamos trazendo Boku no Hero às terças-feiras, sem falar de Haikyuu e Digimon, né? Bom, esse episódio de Jujutsu Kaisen, ele é uma adaptação dos capítulos 21, 22 e 23, ali, não pegando 23 na sua totalidade, e ele faz uma grande inversão de cenas ali, mudando muitas coisas de lugar, assim como foi no episódio anterior, né, que a gente falou no episódio anterior. Bom, então logo no começo a gente vê o Junpei ali conversando com alguns amigos, ele, né, dois amigos, no que parece meio que ser o clube do cinema ali, né, que é muito comum lá no Japão, essa questão de clubes, né, tem clube de xadrez, clube de vôlei, clube de futebol, clube de cinema, e eles estão falando justamente sobre uma franquia de filmes ali chamado Pânico Doidão mesmo, que nome maravilhoso, né, que chegou aí até o seu 7º filme, né, uma franquia longínqua aí, que dá pra fazer alguns paralelos aí, como se fosse um Velozes e Furiosos, que chegou aí no seu 8º filme. E aí ele fala justamente que o último filme ele muda completamente, ele subverte completamente o gênero, né? E ele para de ser um filme paródia e começa a ser praticamente uma sitcom ali. E é por isso que eu fiz essa relação com Velozes e Furiosos, porque ele já mudou muito nesses muitos anos aí de filmes, onde se você pegar o primeiro filme de Velozes e Furiosos e o último, eles não têm nada a ver, tá ligado? Só que eles são surpreendidos ali por alguns caras que clamam aquele lugar como se fosse deles, né? E falou pra ele que ele não deveria estar ali, que eles já tinham avisado que não era pra usar aquela sala, né? O Junpei ele tenta se justificar, falando, não, desculpa, é que vocês não estavam usando, achei que não tinha problema. E daí ele leva o maior cacete da vida dele, porque ele tentou ser um pouco mais orgulhoso ali, né? Tentando levar o filme dele que os caras estavam pisando, só que ele leva um cacete. Eu achei essa cena assim meio parecida com a do episódio anterior, né, dele sofrendo bullying. E o mais interessante é que eu sempre pego pra comparar o anime e o mangá, né, pra ver as sequências, as cenas, também colocar aqui no vídeo, né, a comparação entre anime e mangá. E eu não achei uma cena. Eu cheguei até aí, tipo, no capítulo 30 e não achei uma cena que fosse correspondente a esse momento. E eu achei estranho, sabe? Eles aparentemente incluíram uma cena no anime e aí eu achei estranho justamente por ser muito parecida com a do episódio anterior, sabe? Meio que o mesmo contexto, mas se você tiver algum comentário sobre essa cena, por favor, deixa aqui no comentário que você me ajuda também a aprender um pouquinho mais sobre essa série. Logo depois a gente vê uma cena ali de uma conversa do Junpei com o Mahito, né? Que é uma continuação do diálogo do episódio anterior. E aqui o Junpei ele tá falando sobre como o conceito de amor e o contrário dele não deveria ser o ódio, né? Ele fala, não, porque muitas pessoas acreditam que o contrário de amor é ódio. Só que aí ele traz um questionamento de que, na verdade, o contrário de amor deveria ser a indiferença. E ele traz todo esse questionamento, né, porque tem muito a dizer sobre o personagem do Junpei, que é uma pessoa que está sempre observando o comportamento humano ali, como ele fica indignado com a questão do ódio das pessoas, como elas são invasivas e são violentas. E aí, conforme ele vai caminhando com o Mahito, né, o Mahito ele até complementa que os humanos gostam de fazer esse jogo de palavras porque eles não conseguem viver a vida deles sem mentir, né, sem criar, inventar desculpas, né. E aí ele mostra um gigante ali, um monstro gigante, e aí ele começa a falar um pouquinho sobre o poder dele, né, que ele começa a falar um pouquinho sobre a alma humana. E ele continua fazendo essa relação, né, entre coração e alma, por exemplo, né? Ele fala que o coração é um conceito muito abstrato, que ele na verdade não existe, mas que tudo é um reflexo da própria alma, né? O nosso corpo é um reflexo da própria alma. E é justamente esse o poder dele, ele consegue tocar na alma das pessoas e modificá-las. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais na hora que ele apresenta um pouco mais os poderes dele, né? E o Mahito também fala um pouquinho sobre essa questão do ser humano ficar preso a questões muito fortes, né? A sentimentos muito bem definidos
e que a vida, ela flui como se fosse um rio, né? A vida humana, ela tá ali existindo. E ele fala ainda mais sobre instintos do ser humano, né? Se você odeia, vai lá e mata. Se você tá com fome, você vai lá e come, sabe? Tipo, tudo que você fizer a partir de agora, ele vira pro Junpei e fala, né? Que tudo que ele fizer a partir de agora, ele vai ser validado, ele vai ser permitido por ele, pelo próprio Mahito. E aí nós temos um corte, vamos para aquela cena ali onde o Itadori e o Idit, né? Que é o assistente de Jujutsu ali, eles estão perseguindo o próprio Junpei e que eles vão armar um plano ali para poder meio que investigar toda a relação que ele teve com os últimos acontecimentos lá no cinema, né, por exemplo. E aí eles vão usar algumas maldições de nível muito baixo, só para fazer meio que um approach, né, uma aproximação do Junpei, né, tentando não revelar muito sobre eles. Basicamente eles pegaram ali algumas maldições de pequeno porte, de pequeno poder, e iam soltar em cima do Junpei. Caso ele não reagisse, caso ele não enxergasse, o próprio Itadori ia lá espantar a maldição. Se ele enxergasse, mas fugisse, o Itadori o salvaria. Se por um acaso o Junpei atacasse e exorcizasse essa maldição, daí eles teriam que agir. Mas se por um acaso o Junpei fosse um feiticeiro de Jujutsu de segundo nível, né, de nível 2, daí eles teriam que bater em retirada e se reunir com o Nanami, né? E aí ele explica um pouquinho sobre essa questão de níveis de Jujutsu, de feiticeiros de Jujutsu e de maldições, né? Que basicamente a gente tem ali do nível 4 até o nível especial, né? 4, 3, 2, 1 e o especial. E que os feiticeiros de Jujutsu são designados para missões onde envolvam maldições de nível igual, mais ou menos ali, né? E eles mostram ali que quando um feiticeiro de Jujutsu escalado para o mesmo nível, na verdade ele é um pouquinho acima, né? Então um feiticeiro de Jujutsu de nível 4 é um pouco mais forte que uma maldição de nível 4, por exemplo. De nível 3 é um pouquinho mais forte que uma maldição de nível 3. E assim sucessivamente. Achei interessante, né? Eles até brincam aqui que o Gojo nunca ensinou o Itadori sobre essa questão de níveis, mas aí eles encaixam aqui num contexto de uma maneira bem fluida, né? Bem tranquila. E é aí que nós vemos então o encontro do Nanami com o Mahito, né? Que eles se encontram ali pelo esgoto e o Nanami começa a fazer um combate com o próprio Mahito. O Mahito ele até fala, né, que ele queria ter encontrado o Gojo, só que foi até bom ele não ter encontrado, porque o Gojo ia dar um bom trabalho pra ele, porque a gente já viu que o Gojo é forte pra cacete. E aí o Nanami começa a enfrentar ali, ele já usa sua técnica do 7x3 e consegue ferir o braço do Mahito, né? O Mahito fica tipo, então você fica usando esse tipo de técnica, né? E o Nanami fica tipo, mano, o que você tá falando? Que tipo de técnica? Por que a gente tá falando de coisa abstrata, né? E aí o Mahito começa a falar ainda mais sobre essa questão da alma, né? Explicar um pouquinho mais sobre os poderes dele, né? Que ele consegue tocar na alma das pessoas e modificar a alma de cada uma, e é por isso que os corpos, eles se mutam, né? Porque ele explica, ele faz uma associação com aquela pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí ele pergunta, o que vem primeiro, né? A alma ou o corpo? É a alma que se cria, o corpo, ele é gerado em volta dessa alma, ou o corpo já existe, a alma vai lá e simplesmente se liga a um corpo. E ele explica que é a primeira opção, né? Que basicamente o corpo toma a forma igual à da alma, e é justamente isso que ele faz. Ele transforma a alma das pessoas, ele modifica a alma, ele faz a mutação na alma e o corpo responde a partir daí. É por isso que os corpos ficam desfigurados. E nesse momento ele meio que se cura, né? Ele fala que não é uma cura, ele fala que basicamente ele apenas fez com que o corpo retornasse à forma da alma, né? E ele consegue curar ali o braço dele. Voltando ali pro Junpei, né? Ele acaba encontrando o professor dele, que a gente vê no episódio anterior, que vê ali a situação dele sofrendo bullying. Não teve isso no mangá, né? Teve só no anime do professor olhando. E aqui o professor fica questionando o Junpei do porquê que ele não foi no velório dos alunos, né? Porque ele achou que eles eram muito próximos. E o Junpei fica louco. Fala assim, mano, próximo? Como assim? Você tá maluco, irmão? Eu tava apanhando dos caras e você tá falando que eu era amigo deles, que eu era próximo. Você surtou? E aí, no momento em que ele levanta o dedinho assim pra atacar o professor, o Yuji ele aparece ali, né? Acaba intervindo ali de uma certa forma com aquela maldição de nível baixo, só que ele leva o professor do Junpei para longe e tenta conversar a sós com o Junpei. E eu quero muito ver essa relação que os dois vão ter, porque se você prestar atenção na abertura, os dois estão muito próximos, assim, meio que de conversinha, tipo, sorrindo, sabe? Tipo, eles vão ser amigos? Ou será que o Junpei vai ficar do lado do Mahito? Eu tô muito curioso pra saber sobre isso, tá ligado? Então, tipo, como que vai se desenvolver esse diálogo entre os dois?
Porque se eu for tomar pela abertura, né, eles vão se tornar amigos. Então, tipo, aqui vai ser o primeiro contato que os dois vão ter um com o outro. E aí, pra finalizar, nós voltamos pra luta do Nanami com o Mahito, né? Aqui nós vemos uma ceninha um pouco mais estendida, porque eles invertem no mangá, e aqui eles mostram todo o decorrer da batalha até o ponto em que ela termina, né? No mangá eles encerram a luta e depois no capítulo seguinte eles mostram toda a cena do que aconteceu na batalha, né? Que ali o Mahito mostra um pouquinho mais sobre os poderes dele, né? Essa questão de expandir a alma, de modificar a alma e os corpos a seu bel prazer para atacar, para fazer o que quer. E aí o Nanami ele percebe que ele tá lidando com os humanos, né? É igual nós vimos no episódio anterior, que eram humanos modificados, né? E ele até fala, né, que ele não se envolve emocionalmente nas missões, né? Ele não deixa que a emoção tome conta. O Mahito dá uma desmentida nele. Só que o mais legal dessa batalha é que o Nanami ele tá muito prestando atenção no relógio, porque ele fala assim, ó, meu horário vai até às 6 horas, hein? Eu não vou trabalhar mais do que isso. E aí você fica tipo, caraca, mano, o maluco tá pensando no horário pra bater o ponto e ir embora e pra casa descansar. Justo. Sou super da vibe do Nanami, assim, de que deu horário, você tem que ir embora. Mas ele acaba sendo surpreendido porque o Mahito também modifica o próprio corpo, né? E ele dá um status meio de velocidade ali, com uns pés de cabra pra ele, e ele acaba acertando o Nanami. Só que o Nanami consegue se proteger num último segundo inconscientemente ali, para que o Mahito não modifique a alma dele, né? Ele até comenta, né? Você consegue usar os seus poderes para proteger o seu corpo, mas não a sua alma. Só que inconscientemente você conseguiu proteger a sua alma no último segundo. E ele acha isso cada vez mais interessante, né? E aí quando mostra ali o Nanami todo ferido, né? O Mahito acha que meio que já tá ganha aquela batalha, né? O Nanami olha pro relógio e fala assim: já passou das 6 horas. A partir de agora é hora extra. E ele envolve a gravata dele no punho e o Mahito fica impressionado, né? Porque ele tipo, caraca, o poder dele tá aumentando. E aí eu fiquei tipo, porra, acabou na melhor parte, tá ligado? Agora que eu ia ver o Nanami meter na porrada no Mahito. Mas isso vai ficar pro episódio que vem. Cara, episódio muito bom. Ele explica um pouquinho mais do universo ali, fala um pouquinho dos graus de poder entre os feiticeiros Jujutsu e também as próprias maldições, né? Ele mostra um pouquinho mais sobre o Mahito, desenvolve um pouquinho mais esse personagem, mostrando seus poderes, mostrando ali como que funcionam as habilidades dele próprio, e mostra um pouquinho mais do Nanami, um pouquinho mais dessa personalidade dele, né? Que tipo, mano, eu quero ir embora, velho. Deu 6 horas, quero ir embora. Eu muito me simpatizo com o Nanami nessa situação, tá ligado? E também a gente teve um primeiro encontro ali entre o Itadori Yuji e o Junpei, né? Quero muito, como eu falei, quero muito ver como que vai ser essa relação dos dois, porque eu não sei se eles vão ser próximos ou se eles vão ser inimigos, né? Tipo, fica nessa dualidade, porque o Mahito encontrou o Junpei e ele parece estar meio que comprando o Junpei ali com os seus argumentos, né? Com a sua falácia. Mas aí tem o Itadori que vai encontrar com eles, vão ter um tempo para conversar. Quero muito ver como é que vai ser essa relação. E acho interessante também ali que eles mostram em determinado momento no episódio que a Nobara e o Megumita continuam treinando ali para o intercâmbio lá das escolas de Jujutsu, e eu tô muito interessado também para saber desse arco, né? Só que a gente tá trabalhando com algumas coisinhas antes aqui e eu tô só na expectativa, eu tô me segurando para não ler o mangá, porque olha, tá difícil. Eu quero muito saber o que vai acontecer, mas eu vou acompanhar o anime até o final para depois partir pro mangá. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de análise. Deixa aqui nos comentários se você gostou ou não do episódio, porque gostou ou porque não gostou, né? Pra gente poder debater um pouquinho mais. Inclusive, deixa nos comentários se eu deixei passar alguma coisa que você considera importante, né? Pra gente poder debater mais e falar sobre mais Jujutsu Kaisen aqui no canal. Muito obrigado de coração. Se você quiser assistir de maneira oficial Jujutsu, você pode assistir pela plataforma da Crunchyroll, que transmite oficialmente aqui no nosso país. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho. Compartilha com todo mundo, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Marca a gente que a gente reposta, né? E chama todo mundo pra assistir pra gente poder falar cada vez mais de Jujutsu. Também dá uma olhada no primeiro link da descrição, que é a nossa página do Apoia-se. Se você quiser me ajudar a trazer mais conteúdo e mais qualidade, dá uma olhadinha lá sem compromisso nenhum. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay. Falou, pessoal!